Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Turma boa da UFS. Por cá, o professor Rodrigo. Combinei de fazer criar um caso, enfim, discutindo questões relacionadas aos direitos de personalidade. Então, estou aqui para cumprir com essa proposta, transmitir um pouquinho também do conhecimento para vocês, e esquematizar uma forma de resolver uma demanda envolvendo direitos de personalidade. E aí tem muitas questões do direito médico, né, da questão da saúde, dos procedimentos, dos exames, da responsabilidade do médico, do profissional pelo erro ou pela demora, no caso dos planos de saúde. Vou compartilhar uma peça também em matéria de judicialização da saúde, mas para hoje eu escolhi um campo que envolve questão da intimidade e da imagem da pessoa. Então, o caso consiste no seguinte: Carla, uma jovem de 28 anos, descobriu um vídeo íntimo gravado em sua intimidade, foi divulgado nas redes sociais sem o seu consentimento. O responsável pela publicação foi seu ex-namorado, João, com quem manteve um relacionamento por 2 anos. Após o término conturbado, João, em atitude de vingança, compartilhou o vídeo por meio da sua conta na rede social, rede XYZ. Incentivou outras pessoas, que outras pessoas divulgassem. E aí, o vídeo contém imagens explícitas de Carla, gravadas em um momento de confiança e que jamais deveriam ter sido expostos. A publicação do vídeo tem causado um imenso abalo emocional e prejuízo à reputação de Carla, interferindo em sua vida pessoal e profissional. Carla busca a retirada imediata do vídeo das plataformas e a responsabilidade civil de João, bem como da rede social, que, mesmo após ser notificada, não tomou as providências para remover o conteúdo. Com base nos fatos, elabore a petição inicial cabível indicando os fundamentos jurídicos e os pedidos adequados. Bom, esse tipo de demanda, nós lá da Associação de Policiais já recebemos muitas. E, por vezes, o policial é vítima, ou algum dependente, como filho, filha, é vítima também, nessa coisa de compartilhar um videozinho, de gravar um vídeo pornô, enfim. E a gente acaba tendo, então, que atuar. Geralmente é um advogado civil e em minha área é fazenda pública, mas em muitos momentos a gente acaba trocando figurinhas ali, em nome de um melhor interesse, inclusive para atender a demanda. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Nós temos questões relacionadas ao artigo 20, ao artigo 21 do Código Civil, ao artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição, a própria ideia de responsabilidade civil, porque, como a gente comentou, no campo da personalidade se trabalha com prevenção, né, tutela inibitória, enfim. Mas aqui não existe mais possibilidade de prevenir. O vídeo já está circulando, enfim, já ganha corpo, possui corpo e circula. Então, consequentemente, seria meio não mais de prevenção, mas de repressão. Do ponto de vista do sujeito, ele que é responsável por receber esse vídeo íntimo, mas do ponto de vista da rede social, nós temos uma discussão também com base no Marco Civil da Internet, que é aquele ponto do primeiro encontro nosso, inclusive, e o artigo 19 vai trazer a possibilidade de retirar a publicação, a postagem, enfim, mediante ordem judicial. E aí o gancho da discussão de inconstitucionalidade é justamente a inconstitucionalidade desse por meio de ordem judicial, porque o ideal seria a pessoa notificar e a rede retirar o conteúdo. Como a gente faz de denunciar conteúdo, denunciar postagem e por aí vai. Principalmente nesse caso que envolve a intimidade da pessoa. Então, consequentemente, a obrigatoriedade mesmo dessa rede retirar, em nome de questões maiores, né? Retirar a publicação e foi notificada. Então, quando a gente trabalha também com caso prático, A B segunda fase, a gente não pode inventar informação. Então,
quando for peticionar, escrever de forma sucinta, tentar esquematizar bem os elementos, endereçamento, qualificação, tipo da peça, narrativa dos fatos, fundamento jurídico, a parte do direito, tutela, antecipação de tutela, liminar, né, que era o termo antigo, e depois o esquemazinho de pedidos. Então, basicamente, a gente olhando para essa situação, nós temos uma pessoa que, por confiança aceitou gravar vídeos, vídeos íntimos, sexuais, enfim, com namorada. eh, Depois se separou, ele foi e espalhou esses vídeos. E aí nós temos pornografia de vingança, né, o revenge pornô. E aí caberia também a responsabilização criminal dele, um registro de uma ocorrência mesmo, policial, enfim, narrando essa pornografia de vingança e essa exposição pornográfica não consentida. Mas aqui no nosso campo, como é direito civil, a gente fica com a parte civil. Obviamente, poderia mencionar na própria petição também que foi, pela natureza do fato, foi registrado uma ocorrência, um boletim de ocorrência, né? Então, com base nessa introdução, vamos lá para pensar em como manejar, mobilizar conteúdos, enfim, teorias em prol dessa demanda. Eh, Inicialmente, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 319, nos mostra, nos indica o que deve conter numa petição inicial. E aí, o que que o código nos apresenta? Código de processo. O juiz a que é dirigida, e antigamente era juiz, né? Então era sempre excelentíssimo senhor doutor. Agora a gente, aquela pompa colonial, como eu comentei em sala, né? Aquela reverência. Agora é ao juízo civil, criminal, fazenda pública, da comarca tal, ou ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, ao Tribunal Regional do Trabalho, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e assim segue. Então é ao juízo e não ao juiz a personificação do julgador. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, CPF, endereço eletrônico, profissão, domicílio, residência do autor e do réu. No caso do réu, quando tem a possibilidade de qualificar a pessoa por inteiro. Uma dica é, todo mundo já processou alguém, já moveu uma ação na justiça. Então, sempre tentar digitar o nome da pessoa no Projude ou no PJE para saber se, porventura, ela já não moveu um processo contra alguém e, consequentemente, capturar o endereço dela. No caso, quando é pessoa jurídica, geralmente já foi acionada na justiça e, obviamente, é possível buscar o endereço dela no próprio portal de protocolo, o PJE ou Projude. Fatos, fundamentos jurídicos, pedido e suas especificações, valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar. Então, aqui nós temos o esqueminha mesmo, o esqueleto da nossa petição: o juízo, a qualificação, o tipo de ação, fato, depois fundamento jurídico, pedido, valor da causa, provas que pretende produzir, opção ou não por audiência de conciliação. Dito isso, a gente pensa também do ponto de vista processual ainda, não estamos falando de direito material, mas do ponto de vista processual, a ideia também de mencionar documentos, a juntada da prova mencionada, e também o pretende-se produzir, pretende-se provar por todos os meios de provas admitida aquela eh, chavão que a gente tem quando a gente cria o tópico das provas lá no final, nos requerimentos. Cabe pedir honorários advocatício, cabe pedir para juntar um instrumento de mandato em anexo e por aí vai. Depois, vamos abrir uma janelinha para falar das tutelas, né? O que que mudou? Eu vivi e conheci um código de processo e hoje nós somos regidos por outro, né? Que é o de 2015. Então, vocês já chegaram na vigência de 2015, mas pense no exercício de ficar convertendo termos, institutos, número de artigo de um para o outro, como estávamos acostumados. Bom, o nosso código ele traz tutela cautelar, tutela de urgência e tutela de evidência. Para o caso aqui,
caberia uma discussão em torno de mencionar até as duas, né? Abrir um tópico lá da tutela de urgência e de evidência, porque a urgência, pela lesão, pela natureza do fato em si sendo discutido, cabe mesmo, uma tutela de urgência. A probabilidade do direito, que era a antiga fumaça do bom direito, e o perigo de dano de resultado útil do processo, caso a imagem continue sendo veiculada, né? O quanto que isso não pode tomar proporções em que não se tenha sequer como conter mais, né, essa circularidade. Então, concessão da tutela antecipada para que impeça a consumação da lesão, ou no caso, que suspenda, né, o, a lesão praticada, né? E aí suspenda a publicação, a postagem, por aí vai. E a tutela de evidência é quando aquilo que é alegado pode ser comprovado apenas documentalmente. A pessoa tem como comprovar? Tem. Comprovar que notificou a, a, o provedor, a rede social, comprovar que notificou o acusado, que registrou a ocorrência, comprovar que a postagem foi feita e assim segue. Então daria para acumular uma tutela, colocar, abrir o tópico mesmo, tutela de urgência e de evidência. E aí agora a gente passa para a materialidade, né? Misturando aí o elemento processual, que é a instrumentalização necessária para poder ajuizar a demanda, e também lidando com eh, o direito material, que a gente vai abrir já a janela sobre isso. Então, lá no endereçamento ao juízo, não é mais excelentíssimo senhor doutor, que bom e ainda bem, da vara civil da comarca X. Carla, nacionalidade tal, já que não temos, estado civil tal, profissão tal, RG tal, CPF tal, residente domiciliada no lugar tal, e-mail, telefone tal, por intermédio de sua advogada ou do seu advogado que subscreve com endereço profissional na rua tal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor, ajuizar, enfim, o verbo, a presente ação. Ação de obrigação de fazer, com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência e evidência. E aí, eh, digamos que no enredo lá tivesse também eh, alguma discussão de que a pessoa perdeu um contrato, alguma coisa assim, né? E aí poderia discutir aqui, patrimonialmente também, materialmente, aquilo que ela deixou de ganhar, inclusive, ou perdeu, né? Em face de João, também não temos os dados de João. eh, então, nacionalidade, estado civil, profissão, RG tal, CPF tal, residente na rua tal, e da rede social XYZ, CNPJ tal, com sede em tal lugar, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Pronto. Temos o endereçamento, a qualificação e o tipo de peça. Daí agora vamos pensar no que poderíamos mobilizar em termos de narrativa, né, de uma maneira sintética, sem inventar informação, depois de temas jurídicos, né, fundamentos jurídicos. Então, explicar que a pessoa manteve um relacionamento com o primeiro réu por um período X, esse período foi dado lá no caso, né, no enredo, no qual, por confiança e intimidade, consentiu na gravação de um vídeo íntimo de uso exclusivamente privado. Após o término, em atitude de retaliação, de pornografia de vingança, enfim, de vingança, o réu divulgou o vídeo íntimo sem o consentimento da autora, publicando em sua conta na rede X, incitando a terceiros a compartilhar o material. O vídeo contém imagens explícitas da autora e causa imenso prejuízo à sua honra, à sua imagem e à sua dignidade, resultando em severos danos emocionais e sociais. Apesar de ter notificado extrajudicialmente a Rede X, solicitado a retirada do conteúdo, a plataforma não tomou providência para remover o material e impedir sua redistribuição ou a sua circularidade. Diante da grave violação ao direito de personalidade, resta mesmo buscar a tutela jurisdicional para a retirada imediata do conteúdo, bem como a reparação pelos danos causados. E aí, caso o enredo dissesse lá que ela registrou a ocorrência policial,
constar também a ocorrência, né, dizer o fato foi registrado e assim segue. Depois a gente pode pensar eh, nos fundamentos jurídicos, e aí destaco aqui a Constituição Federal, e geralmente a gente começa numa cadência, gente. Quando a gente aprende a fazer trabalho, um trabalho acadêmico, né? Um artigo, um paper, algo dessa natureza. Geralmente a gente começa pelas discussões maiores e depois a gente centra, a gente reduz, a gente afunila. E aí, então, se for pensar no campo maior, né, do ponto de vista normativo, a Constituição. Então, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurando direito de indenização por dano moral material decorrente de sua violação. Então, toda vez que tiver uma discussão em torno de direito de personalidade, invocar essa condição enquanto direito fundamental e esse dispositivo da Constituição ele sempre estará presente, né? O artigo 5º, inciso 10. Depois o Código Civil. Se fosse questão do nome, artigo 12. Se fosse questão da vida, aquele intervalozinho de artigos do 11, o que fala da questão da integridade física, também questões médicas e por aí vai. Mas aqui, basicamente, a gente vai trabalhar com o artigo 20 e o artigo 21 em relação ao direito de personalidade propriamente dito. E com o 86 e o 927, que sempre estarão também nas petições de obrigação de fazer, de inibitória, de obrigação de não fazer, enfim, que é aquele campo que discute a responsabilidade civil e a questão da necessidade de reparação do ilícito praticado. E aí vamos nessa. O artigo 20 diz, olha, salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça, a manutenção de ordem pública, a divulgação de escrito, transmissão da palavra, a publicação, a exposição, a utilização de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Nesse caso, eh, a imagem de uma pessoa foi utilizada sem a sua autorização e lhe causou prejuízo à honra, à boa fama, à respeitabilidade, consequentemente, a presença do artigo 20. Depois, o 21, a vida privada da pessoa natural, é inviolável, o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, impedir não tem mais como, mas fazer cessar tem. O impedir preventivo, fazer cessar repressivo a partir já do acontecimento materializado, né, da lesão, enfim, materializada. Então, esses dois correspondem de maneira específica ao direito material propriamente dito, ao conteúdo mesmo do campo da vida íntima da pessoa. E a imagem dela, enfim, algo que fere a sua honra, a sua respeitabilidade, a sua boa fama. Depois, o Código Civil ele vai conter um conteúdo material que sempre deverá ser evocado, estruturado, discutido por vocês nas ações cíveis e naquilo que envolve reparação, responsabilidade civil. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso do João foi por ação, no caso da rede social, do provedor de internet, enfim, omissão. Aquele que por ato ilícito do 186, do 187 causar dano fica obrigado a reparar, que é a perspectiva de reparação. Então, o amparo do Código Civil e existe uma vasta jurisprudência, enfim, em torno dessas discussões. Para além disso, o nosso Marco Civil dá internet. E aí o artigo 19 do Marco Civil nos faz um convite que é objeto, inclusive, de uma ação de inconstitucionalidade. O que é que diz o artigo 19? Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
O provedor de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, se após ordem judicial específica, e aí o que vem sendo discutido é que se esse ordem judicial específica não feriria questões ligadas à dignidade, à possibilidade de resolução de conflito por outra via, né, na própria via administrativa, enfim, não tomar as providências para que, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço e dentro do prazo assinalado, torne indisponível o conteúdo apresentado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então, poderia citar também o Marco Civil da internet enquanto ferramenta, por mais que haja essa divergência aí, se é só mediante ordem judicial ou não. E aí, como é que seria então, minha gente, a construção desses fundamentos jurídicos, o tópico do direito e do fundamento jurídico? E aí, no primeiro instante, dizer, abrir um tópico, né? A violação ao direito de personalidade. O artigo 5º, inciso 10, garante a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, assegurando direito à indenização. É, conforme se sabe, ou conforme já narrado, Carla teve a sua intimidade, a sua imagem divulgada, enfim, eh, pelo seu ex-companheiro, sendo que gravou, enfim, um vídeo por confiança e para algo que ficasse tão somente restrito aos dois. Falar do artigo 20 do Código Civil. Artigo 20, proteção do direito de personalidade, autorizar o titular a exigir a cessação dos atos lesivos, enfim, e a reparação pelos danos sofridos. Então, um fala de imagem, o outro fala da privacidade e diz, que de forma preventiva pode ser adotadas providências ou também de forma repressiva. E aí fazer uma conjectura de que já não há mais a possibilidade preventiva, porque o vídeo já foi postado. Todavia, a possibilidade repressiva, sim, tanto quanto ao o réu 1, aquele que praticou o ato, quanto contra a rede social que mantém a circularidade, enfim, mantém a circularidade do vídeo. E aí, se a causa mencionasse que registrou a ocorrência, mencionar isso, na vida prática, vocês sabem que eh, é um hibridismo aí, esse tipo de demanda do direito civil com o direito penal, então, consequentemente, se eu tenho que registrar a ocorrência, seria interessante mencionar o registro da ocorrência. Depois, responsabilidade civil da plataforma, da rede social, eh, a omissão em remover o conteúdo, caracteriza culpa, com base no artigo 927 do Código Civil e no artigo 19 do Marco Civil. Depois a gente vai manejar, então, instrumentos de não mais de direito material, mas do caráter processual, né? De como se assegura, de como se protege, de como se blinda, de como se busca meios eh, protetivos no campo processual para eh, enfrentar essa lesão e amenizar os danos. E aí nós temos a tutela de urgência e poderia ser também tutela de evidência. Dizer que no artigo 300 do Código de Processo Civil encontra-se lá a tutela de urgência, a probabilidade do direito está para o fato de que eh, está evidenciada a divulgação sem o consentimento, consequentemente uma lesão que está documentada, comprovada, demonstrada. Depois, o perigo do dano ou o risco, né, de dano ou de resultado útil. Se o vídeo permanecer disponível, vai ampliar os prejuízos ao autor, a quantidade de pessoas que acessaram e, consequentemente, essa violação da sua intimidade, da sua imagem de ser preservada. E aí, esse então a base, né? Essa seria a base dos fundamentos jurídicos. Poderia ter mais um tópico também de entendimento jurisprudencial, mencionar um RESP, né? Um recurso especial, ou um recurso extraordinário, uma súmula, ou um enunciado da jornada de direito civil, que geralmente tem muitos, né? Então, sempre pesquisar também para poder robustecer a sua peça. Mas aqui, digamos que estamos simulando a produção aí para efeito de prova, então você não teria a jurisprudência em sua mão, mais a lei seca, Código, Constituição, Código de Processo.
E aí, como é que a gente confecciona, então, esquematiza esses pedidos? De alguma forma, mencionar e suscitar gratuidade de justiça com base no artigo 98 e seguinte do Código de Processo Civil. Teria que abrir um tópicozinho também lá na petição para falar da condição econômica da autora e, consequentemente, a impossibilidade de pagar custas processuais, comprovar isso, né? Depois, pedir para que os réus eles sejam citados e para que dentro do prazo venham a contestar, sob pena de revelia. Trabalhar com a tutela de urgência. Primeiro foco em relação a a rede social para que remova o vídeo. Também poderia pedir para que bloqueasse novas publicações daquele mesmo material. Além disso, também talvez até o próprio autor, né, de que ele, o autor não, o autor da divulgação, para que ele mesmo removesse a sua postagem. Eh, Depois disso, no mérito, pedir a confirmação dessa tutela. E aí, do ponto de vista da reparação moral, um pagamento de valor X, ou, e sempre colocar, né, ou um valor que seja arbitrado pelo juízo, né, a depender do entendimento a respeito do tema, né, a partir da escolha do juízo. Condenação também da rede social por conta da incúria, da inércia, da omissão. Depois, custas processuais e honorários advocatícios, seria uma discussão aí possível também, de pedir, mencionar lá o 319. Depois, o 320, a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental, e por aí vai. E aí, como esse caso aqui mencionou, eh, condenação do primeiro réu em 100 mil e do segundo em 50 mil, então, consequentemente, o valor da causa vai ser 150 mil. É bom fazer um manejar de apostando na gratuidade, na concessão da gratuidade para a parte autora, estipular um valor alto, né, dentro do possível e do razoável em relação ao valor da causa, porque uma vez sendo julgado procedente, os réus, para recorrer, eles precisariam recolher custos. Então, quanto maior o valor da causa, maior o percentual das custas. Isso desencoraja a parte ré, digamos assim, a recorrer. E aí depois o fechamento, né, local, data, pede deferimento, né, temos aqui pede deferimento, local, data e advogado. Então, vou até fazer esse acréscimo aqui, só um instantinho, um ponto que a gente esqueceu. Termos em que pede deferimento. E aí, local, data, advogado acaba sendo o nosso fecho aí ao final. E dito isso, nós temos então elementos básicos para tratar de qualquer demanda relacionada a direito de imagem, privacidade, enquanto direito personalíssimo, né, de personalidade, dentro do nosso Código Civil e na estrutura também da nossa Constituição enquanto direito de garantia fundamental. Se fosse a questão da saúde, aí nós teríamos que mobilizar a ideia do direito à saúde, a questão da ponderação de bens e valores, a proporcionalidade, então, que melhor atender o direito à saúde, que existe uma eficácia eh, horizontal quanto aos particulares, enfim, que a judicialização de saúde é uma realidade diante da incúria das estruturas. Então, seria uma peça que teria uma espécie de esmero maior em relação ao detalhamento, né, na narrativa dos fatos, muita prova documental, porque basicamente seria matéria de direito, então um cuidadinho um tanto quanto maior. Vou selecionar também uma peça, apagar informações de dados pessoais, em nome da privacidade também, né, da proteção dos dados e compartilhar com vocês. E é isso então, minha gente. Agradeço. A gente se encontra no nosso seminário, enfim, se vê por aí. E um abraço a todos e todas. Espero que tenham aproveitado, compreendido, assimilado
um pouco disso que a gente tentou fazer em matéria dos direitos de personalidade, fazendo essas conjecturas aí com que a gente vive na atualidade e também com os direitos e garantias fundamentais. É isso então, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.